Fala guys, tudo tranquilo? Quem fala é o Jonathan, mas o pessoal me chama de John de Nezuko. E nesse vídeo eu quero falar para vocês a respeito das acumulações e distribuições de Wyckoff. São conceitos importantíssimos existentes no mercado Forex e eu vou ensinar com mais detalhes aqui nesse vídeo. Então vamos começar. Em primeiro lugar, eu vou colocar um slide que explica melhor, aliás, que dá um exemplo sobre como funcionam as acumulações e distribuições. E depois eu quero passar para um exemplo de dentro do gráfico mesmo. Então vamos lá. Bom, aqui está um exemplo que mostra melhor um exemplo do que é acumulação e distribuição. Mas deixa eu explicar melhor. Resumidamente, no mercado existem 4 fases. E essas são a acumulação, market up, distribuição e market down. E dentro, aliás, durante o market down e o market up, os market makers acabam tendo que fazer reacumulações ou redistribuições para ir continuar com a tendência. Então deixa eu explicar. Se lembram da aula anterior que eu cheguei a falar, market makers gostam de preencher ordens abaixo de um key level e aliás, preencher em longs abaixo de um key level e preencher shorts acima de um key level. A gente vai abordar bastante esse assunto nesse vídeo. Mas em resumo, um mercado de alta não tem como começar se os grandes instituições, big players, tubarões não estiverem posicionados. Até isso acontecer, o mercado ele fica lateralizado para os market makers acabarem preenchendo as ordens deles. Assim que eles terminam de preencher em ordens, de posicionar em todos os seus longos ali que tem que posicionar, eles iniciam um market up, no caso a subida do preço. Aí durante a subida eles podem acabar parando o preço para se reacumularem, ou seja, para eles colocarem ainda mais longos e assim acabarem lucrando mais com a tendência de alta. E assim que eles vê que o preço ele já está sobrecomprado e que já está no ponto que eles querem deixar, eles acabam encerrando suas posições e começam a pensar na venda. E aí começa uma fase de distribuição, que praticamente é a mesma lógica da fase de acumulação. Eles param o preço ali numa região, começam a acumular em shorts para iniciarem logo uma tendência de baixa. Aí, antes de uma tendência de baixa começar, eles precisam terminar de colocar em seus shorts, e assim que eles colocam seus shorts, a tendência de baixa começa. Aí a mesma lógica da tendência de alta, eles precisam parar o preço em alguma região só para eles colocarem mais shorts e aí sim continuar seguindo a tendência, até que eles param novamente para possivelmente voltarem com o ciclo e começarem a se reacumular novamente. Em PVSRA a gente acaba usando um nome diferente, a gente acaba usando são dois nomes, né, que são corrida para os lucros e construção de posições. Construção de posições geralmente a gente quer se referir às acumulações e distribuições, enquanto corrida para os lucros é a tendência, que é a qual os smart money usam para lucrar com as posições que eles montaram anteriormente. É mais ou menos isso. Até poderia falar para você a respeito das estruturas de Wyckoff, porém com o tempo que eu tenho de experiência do PVSRA, percebi que elas não são necessárias, aliás, estão necessárias, porque meio que o PVSRA ele meio que facilitou essa leitura ao ponto de você não precisar mais dessas estruturas, e eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona essa leitura. Então agora eu vou tentar dar um exemplo gráfico e mostrar mais a respeito. Aliás, deixa quieto o que eu falei, primeiro eu vou colocar um último exemplo do livro da Ana Cooley, e aí sim um exemplo do próprio gráfico, galera. Perdão aí pelo meu erro. Então vamos lá. Pronto, aqui eu pretendo dar só mais 2 exemplos a respeito de acumulação de distribuições e aí passar para um exemplo do próprio gráfico. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês esse exemplo da Ana Cooley, que mostra mais ou menos como funciona uma acumulação em Forex, e acaba meio que confirmando o que eu falei, que não é muito necessário você entender de cada estrutura de Wyckoff para acumulação de distribuições. Em primeiro lugar, você simplesmente analisa o volume. Note que nesse exemplo nós temos o volume aumentando nos fundos desse range. Por aí, cara, a gente já entende que o mercado é de alta, porque como eu sempre falo, não faz sentido nenhum o volume aumentar nos fundos do range para os market makers
Aliás, corrigindo. Não faz sentido o volume aumentar no fundo de um range se os market makers fossem baixistas. Porque se fosse isso, ele aumentaria no topo. Porque não faz sentido os market makers do Smart Money quem vender em fundo. Do mesmo jeito que não faz sentido eles querem comprar em topos. Essa é a lógica. Aqui, como vocês podem ver, o volume ele começou a aumentar no fundo do range, o que indicava que os market makers estavam montando compras ali naquele fundo. E após eles terminarem de montar suas compras, eles já começaram ali uma tendência de alta. É um exemplo que funciona bastante na leitura do PVSRA. E agora eu vou mostrar um exemplo de distribuição para vocês. Pronto, aqui é um exemplo de distribuição. E acaba sendo a mesma lógica de uma acumulação. Temos o volume ali aumentando nos topos do range, o que significa que os market makers ou os smart monies eles estão montando posições de venda ali, porque, como eu já falei anteriormente, não faria sentido nenhum eles querem montar compras em topos. E após isso o mercado ele inicia uma tendência de baixa. A coloração das PVAs, que são as colorações de base aqui em PVSRA, acabam nos indicando onde ocorreu esses pontos de volume notável e acabam nos mostrando onde os market makers aparentemente negociaram com mais força. Agora eu pretendo mostrar para vocês exemplos gráficos que mostram melhor, mais esses conceitos. Então vamos lá. Pronto, voltei mais uma vez. E aqui eu pretendo trazer um exemplo gráfico que mostre melhor a respeito das acumulações e distribuições, mas vamos começar com as distribuições. Em primeiro lugar, note que o preço ele estava numa longa tendência de alta, ele subiu bastante até chegar acima do holy level, que como eu falei anteriormente para vocês, é o ponto preferido dos smart money para montar em posições, geralmente ou vendas acima de um holy level ou começo abaixo de um holy level. Note que o preço ele subiu com bastante, como pode dizer, subiu bastante, Agora deixa eu só dar um zoom aqui no gráfico, perfeito. Após ele subir tudo isso, o preço ele acabou fazendo uma espécie de selling climax. Aqui, deixa eu só achar o ponto, só um segundinho, quase lá, aqui. Ele acabou fazendo uma espécie de selling climax nesse ponto aqui. Deixa eu só achar o ponto de maior volume aqui, nesse ponto aqui, e aqui a gente já marca esse ponto de selling climax e o topo do range, ali, o primeiro topo do range, perfeito. Após o selling climax, que indica que os smart money, após eles mantêm aquela tendência de alta, eles acabaram de fechar em suas posições, ou seja, eles fecharam todos os seus longs e agora possivelmente eles podem pensar em montar em shorts. Aqui vemos que o preço ele lateralizou exatamente acima de um holy level. Note que o selling climax que eu tinha chegado a marcar aqui anteriormente foi literalmente acima do holy level, que eu já cheguei a explicar anteriormente como funciona. E após o preço entrar no range, o volume ele começou a aumentar notavelmente nos topos desse range. Aqui, pois até chegou a aumentar um pouco nos fundos também, claro, porém nós analisamos o contexto, vimos que não faz sentido os market makers agora querem pensar em compra. Logo a gente possivelmente já descarta essa hipótese de que eles ainda querem um mercado de alta. Aqui também, outro ponto que o volume aumentou notavelmente no aparente topo. Aqui, onde o preço ele já estava aparentemente sobrecomprado no range, onde o volume ele aumentou novamente de forma notável. Ele aumentou novamente aqui. Notem que é praticamente sempre nos topos, porque como eu sempre falo, não faz sentido nenhum smart money que comprar em topo. Eles acabam levando o preço até o topo justamente para vender. E foi o que aconteceu. O volume acabou ficando notável, indicando que os smart money acabaram colocando várias posições de shorts, ou que os market makers preencheram essas ordens. E após isso acontecer, o mercado ele entrou numa longa tendência de baixa, inclusive mais veloz do que a tendência de baixa anterior.
É mais ou menos assim como funciona uma distribuição em PVSRA. Primeiro a gente analisa o contexto, claro, se o mercado ele está vindo de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Nós achamos que ele está vindo de uma longa tendência de baixa. O preço ele lateralizou. Só um segundinho. Perfeito. O preço ele lateralizou acima de um early level. E eu vou falar isso aqui várias vezes, então provavelmente se acostumem. Mas os market makers gostam de preencher em ordens de short acima de um key level importante e preencher em ordens de longs abaixo de um key level importante. É que como o preço ele foi deixado exatamente acima do early level, significa que eles começaram a preencher em shorts. Essa é a nossa primeira confirmação com PVSRA. Depois temos o volume notável aumentando nos topos do range. Essa seria a nossa segunda confirmação em PVSRA, de que estamos numa distribuição. E nossa última confirmação é o rompimento do dragão. Provavelmente vocês estavam perguntando, John, com base nesse contexto, onde a gente poderia dar uma entrada. E você daria uma entrada exatamente no rompimento do dragão. Aqui temos o dragão que é tipo a tendência sólida do mercado para nós. Note que o preço ele rompeu aqui o dragão. Esse aqui já seria o nosso primeiro alerta de uma entrada. Se quiser, você pode dar uma entrada aqui mesmo. Após isso, ele já começou a se curvar para baixo junto da EMA 100, o que seria mais um sinal de baixa importantíssimo. E por último, que na teoria é o sinal mais importante para confirmar que o fim, para confirmar o fim de uma tendência para confirmar o fim de uma distribuição, é uma power wave, ou seja, uma espécie de retrocesso que o preço quase sempre faz no dragão. Se eu não me engano, esse padrão aqui existe também o Wyckoff, que acho que seria o The Last Point of Supply ou The Last Point of Damage, eu não lembro direito. Ele faz um último retrocesso na região do dragão, encosta nele, e aqui é o ponto mais importante, que é praticamente confirmado que o mercado cairá. Se você desse uma venda aqui, vocês podem ter certeza que você ia pegar ponto pra cacete. E após isso, após todas as confirmações, lateralização acima do early level, aumentando nos topos, rompendo o dragão e uma power wave na região dele, o mercado cai com tudo. São essas confirmações que a gente acaba usando numa região de distribuição. Com uma região de acumulação, que provavelmente eu não vou mostrar aqui porque eu não estou com muito tempo. Mas em resumo é a mesma coisa. Você esperaria uma lateralização abaixo de um level importante, notaria o volume aumentando nos fundos, esperaria um rompimento do dragão e inclusive uma angulação dele para cima e um retrocesso. Não é toda vez que acontece um retrocesso assim, porém quando acontece é um sinal fortíssimo do fim da acumulação, né, ou da distribuição. E isso é tudo, guys. Um abraço e tchau, tchau.